Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo especial recheado de informações exclusivas aqui no seu, no meu, no nosso canal Meu Mengão News. É um prazer imenso ter a sua companhia nesta quinta-feira. Eu chego agora trazendo tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber para ficar por dentro dos bastidores da Gávea. Hoje o dia está quente, as notícias estão fervendo e eu preparei um dossiê completo para você não perder nenhum detalhe. Se prepare, ajeite-se na cadeira, aumente o som, porque o conteúdo de hoje é denso, é importante e mexe diretamente com o coração de cada torcedor do mais querido do Brasil e do mundo. Nós vamos mergulhar fundo na situação dramática e decisiva envolvendo o nosso garoto do ninho, Lucas Paquetá. O que aconteceu na Inglaterra nesta semana? Ele treinou? Não treinou? Qual foi a conversa com o treinador? A postura do jogador mudou? O Flamengo subiu a proposta? O West Ham cedeu? Eu vou te contar, com riqueza de detalhes, como está esse cabo de guerra entre o Flamengo e o clube inglês, e o que podemos esperar para as próximas horas. A novela está chegando nos capítulos finais e você vai saber de tudo aqui. Além disso, temos atualizações importantes sobre o mercado da bola. O nome de Marcos Antônio continua na pauta. Será que o Flamengo vai realmente investir pesado? Existe uma proposta oficial na mesa do São Paulo ou é apenas sondagem? E essa história de troca com o Alan procede? Vamos analisar friamente se vale a pena, se é o que o time precisa e o que a torcida está achando dessa movimentação. Também vamos falar sobre a saída de Michael. O robozinho está de malas prontas para o Santos, mas existe um impasse financeiro, uma pendência de valores que está travando a assinatura final. O Santos aguarda, o Michael quer receber e o Flamengo quer garantir a sua parte. Entenda os números dessa negociação. E não para por aí. Tenho notícias espetaculares sobre a saúde financeira do clube. A renovação do patrocínio Master com o BRB está encaminhada, e os valores são de cair o queixo. O Flamengo vai ficar ainda mais rico, ainda mais poderoso no mercado. E claro, vamos falar sobre o reforço que já chegou, o goleiro Andrew. A estreia dele foi adiada, a burocracia atrapalhou, mas a expectativa para vê-lo em campo continua gigante. Vou explicar exatamente o que houve com a documentação. Mas antes de eu destrinchar cada um desses assuntos, antes de trazer essas bombas para você, eu quero fazer aquele convite especial, aquele convite de irmão para irmão, de rubro-negro para rubro-negro. Se você está chegando aqui agora, se você caiu de paraquedas neste vídeo, ou se você já assiste aos nossos conteúdos, mas ainda não clicou no botãozinho, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo aqui no Meu Mengão News. A sua inscrição é o combustível do nosso trabalho. Ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo. Assim você é o primeiro a saber das notícias. E claro, esmaga esse like, deixa o dedão no joinha, porque isso mostra para a plataforma que o nosso conteúdo é relevante e ajuda a espalhar a palavra do Flamengo para mais pessoas. E não esqueça de compartilhar este vídeo no grupo da família, no grupo do futebol, com toda essa nação maravilhosa. Fez isso? Então vem comigo, porque agora a gente vai falar de Flamengo. Vamos começar destrinchando a situação do nosso novo paredão, o goleiro Andrew. Ele foi contratado junto ao Gil Vicente de Portugal, chegou com status de quem vai brigar pela posição, foi apresentado oficialmente à imprensa, vestiu o manto, falou as primeiras palavras, mas a pergunta que não quer calar é: quando ele joga? A expectativa da torcida era enorme para ver o Andrew em campo já nesta semana. Muitos aguardavam que ele pudesse estar à disposição para o clássico contra o Vasco, que aconteceu nesta quarta-feira. Porém, infelizmente, a burocracia do futebol, que muitas vezes é lenta e complicada, impediu essa estreia imediata. Para você entender o que aconteceu e não cair em informações desencontradas, a documentação do goleiro Andrew chegou ao Brasil na terça-feira. Até aí, tudo certo. O problema é que terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade. E o que isso significa na prática? Significa que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FRJ, não funcionou. Não houve expediente. Com a entidade fechada, o Flamengo ficou de mãos atadas. Não houve tempo hábil, não houve como dar entrada na papelada, registrar o contrato no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF e regularizar a condição de jogo do atleta para o clássico de quarta-feira.
Foi uma questão puramente administrativa, causada pelo calendário civil e não por incompetência do departamento de futebol. Então, a estreia do Andrew foi adiada. Ele ficou de fora do clássico contra o Vasco, o que frustrou um pouco a nação que queria ver a cara nova em ação. Mas não há tempo para lamentações. O foco agora vira a chave completamente. A diretoria já está se movimentando desde as primeiras horas úteis após o feriado. A partir desta quinta-feira, com o funcionamento normal das instituições, o Flamengo já tem total liberdade para correr com os trâmites legais. A expectativa, e ela é muito positiva, é que o goleiro esteja 100% regularizado, com o nome brilhando no bid, a tempo do próximo desafio. E que desafio! Estamos falando do próximo domingo, clássico contra o Fluminense. A tendência é que até lá, toda a papelada esteja resolvida e o técnico Felipe Luiz já possa contar com o Andrew entre os relacionados. Portanto, torcedor, segure a ansiedade. A estreia não foi no meio da semana, mas pode ser em grande estilo num Fla-Flu no domingo. Vamos aguardar e torcer para que a burocracia seja ágil a partir de agora. Agora, mudando de assunto, vamos falar de dinheiro? Vamos falar de gestão e de como o Flamengo continua se consolidando como uma potência financeira inalcançável no futebol sul-americano. A notícia é excelente e envolve o nosso patrocinador master, o Banco BRB. As conversas estão muito adiantadas e o Flamengo encaminha, para valer, a renovação desse casamento de sucesso por mais 3 anos. É isso mesmo que você ouviu. A parceria que deu certo vai continuar e vai render ainda mais frutos aos cofres da Gávea. Vamos aos números, porque é isso que mostra o tamanho do negócio. O contrato atual, que está em vigência, já é muito bom. Ele rende aos cofres do Flamengo cerca de 40 milhões de reais por temporada. É um dinheiro considerável, que ajuda a pagar salários, manter a estrutura e fazer contratações. Mas a diretoria do Flamengo, sempre insaciável em busca de melhorias, costurou um acordo ainda melhor. Com a renovação que está prestes a ser assinada, o valor anual vai saltar. Vai haver uma valorização significativa da marca Flamengo. O valor passará de 40 para 50 milhões de reais anuais fixos. Faça as contas comigo, torcedor. São 50 milhões de reais garantidos por ano. O contrato é de 3 anos. Estamos falando de um montante total, garantido, de 150 milhões de reais que vão entrar nos cofres do nosso rubro-negro ao longo de 2026, 2027 e 2028. Isso traz uma estabilidade financeira invejável. Isso permite que o clube faça planejamentos a longo prazo, sabendo que essa receita vai entrar. É um aumento de 10 milhões de reais por temporada em relação ao contrato anterior. 10 milhões a mais por ano podem pagar o salário de um grande jogador, podem ser usados para melhorias no CT, podem ser usados para abater dívidas. É o Flamengo se tornando ainda mais forte, blindado financeiramente e com poder de fogo para continuar soberano. Essa renovação com o BRB é uma prova de que a camisa do Flamengo é a mais valiosa, a que dá mais retorno e a que todo mundo quer estampar sua marca. E por falar em dinheiro e negociações, vamos entrar agora na novela envolvendo o atacante Michael, o nosso Misha, o robozinho, aquele jogador que divide opiniões, mas que tem um carisma inegável e uma história bonita de superação no clube. A situação é a seguinte: o Santos quer o Michael. O Santos precisa do Michael. E o Flamengo aceita negociar. O acordo entre os clubes está praticamente selado, mas existe um detalhe, uma pedra no sapato que está impedindo o anúncio oficial e a assinatura dos papéis. O Santos aguarda ansiosamente a decisão do Flamengo e do próprio Michael para sacramentar o acordo. A negociação ainda não foi finalizada, não foi para o papel, porque existe um impasse financeiro direto entre o jogador e o clube. O Michael tem valores a receber. Ele não abre mão, e está no direito dele, de receber aproximadamente 2 milhões de reais referentes a luvas. Para quem não sabe, luvas é aquele prêmio que o jogador recebe ao assinar o contrato, diluído ao longo do tempo. O Michael tem esse crédito e ele deixou claro: eu só saio, eu só assino a rescisão ou a transferência, se eu receber o que é meu. Ele quer porque quer receber esses 2 milhões.
Do lado dos clubes, a estrutura do negócio está desenhada. O Santos, demonstrando que está disposto a investir pesado para ter o atacante, já se comprometeu a pagar cerca de 4 milhões de dólares ao Flamengo pela transferência em definitivo. Convertendo para a nossa moeda, é um valor muito alto que reforça ainda mais o caixa do Mengão. Além desse valor à vista ou parcelado que o Santos vai pagar, o Flamengo fez uma jogada inteligente de mercado. O clube não vai se desfazer de 100% dos direitos. O Flamengo ainda ficaria com um percentual menor, girando em torno de 20%, pensando em uma venda futura. Ou seja, se o Michael arrebentar no Santos e for vendido para o exterior ou para outro lugar, o Flamengo ainda morde mais uma fatia do bolo lá na frente. Então o cenário é esse: Santos com o dinheiro na mão esperando, Flamengo querendo vender e manter os 20% e o Michael batendo o pé pelos seus 2 milhões de luvas. O que falta ser resolvido é exatamente essa questão: quem vai pagar essas luvas? O Flamengo paga agora? O Santos assume essa dívida? O Michael aceita parcelar? É isso que está sendo discutido nos bastidores neste exato momento. O Michael não quer deixar esse dinheiro de lado para poder ir para o Santos. E, sinceramente, a gente entende o lado profissional do atleta. Eu estou aqui focado, monitorando cada vírgula dessa negociação para trazer a atualização assim que sair o fechado. Mas eu quero saber de você, torcedor. O que você acha da saída do Michael? Você acha que o Flamengo deve pagar logo esses 2 milhões e liberar espaço na folha salarial? Ou acha que o Michael fará falta ao elenco? Deixa sua opinião sincera aí nos comentários, porque é muito importante para nós. E já que estamos falando de mercado da bola, de chegadas e saídas, vamos falar sobre um nome que tem ventilado muito nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp: Marcos Antônio. O volante, que tem passagens pela Europa, está na mira. Existe uma conversa, existem rumores fortes de um envolvimento em uma troca com o jogador Alan, que não vive seu melhor momento no Flamengo. Mas a diretoria também não descarta comprar o Marcos Antônio em definitivo. Porém, é preciso ter muita calma nessa hora para não cair em fake news. A informação mais precisa, a informação fiel que temos hoje, quinta-feira, é que o Flamengo, até o momento, não enviou, não sinalizou e não colocou no papel uma proposta oficial ao São Paulo por Marcos Antônio. O interesse existe? Sim, o interesse é real. O nome agrada. O jogador, inclusive, já teria sinalizado positivamente, demonstrando que aceita vir jogar no Rio de Janeiro, que aceita vestir o manto sagrado. A vontade do atleta é um trunfo, mas do outro lado tem o São Paulo, e o clube paulista está fazendo jogo duro. Eles consideram o volante Marcos Antônio uma peça fundamental, uma peça importante do elenco deles e já avisaram. Só aceitam negociar mediante uma oferta espetacular, uma oferta irrecusável. Então, estamos nesse impasse. O Flamengo tem o interesse, o jogador quer vir, mas não houve proposta oficial porque o Flamengo sabe que o São Paulo vai pedir muito alto. Eu tenho visto nas redes sociais, e aqui no canal também, muitos torcedores questionando essa movimentação. Muita gente não está aprovando essa correria, essa ansiedade do Flamengo em tentar a contratação de Marcos Antônio. Para muitos, ele não é visto como uma contratação top de linha, daquelas que chegam para resolver. Muitos comparam com o Alan e dizem: poxa, vai trocar 6 por meia dúzia? É melhor ficar com o Alan e tentar recuperar o futebol dele do que gastar uma fortuna em outro jogador do mesmo nível. A pergunta que fica é: será que é só isso mesmo? Será que o técnico Felipe Luiz não está vendo algo a mais? Talvez o Marcos Antônio tenha características, uma dinâmica de jogo, uma saída de bola que se encaixe melhor no modelo que o Felipe Luiz quer implementar no Flamengo. O treinador tem olho clínico. Se o Flamengo está tentando, se existe esse interesse, é porque a comissão técnica avalizou. É por isso que o clube mantém o nome no radar. Mas repito, até agora, nada de proposta oficial. Vamos seguir focados, acompanhando cada passo, porque se o Flamengo decidir investir, a novela vai ser longa e os valores serão altos. E agora, nação? Vamos para o assunto que está tirando o sono de muita gente, o assunto principal da semana: Lucas Paquetá. A situação é tensa, é dramática e envolve muito dinheiro e muita vontade das partes. Essa é a única negociação em andamento para valer no momento que está se arrastando, que já dura mais de uma semana de conversas intensas. Essa é a grande realidade. E o que temos de novo?
A informação quente é que o clima em Londres não está nada bom para o lado do West Ham, e isso é ótimo para o Flamengo. Depois de ficar de fora do jogo contra o Tottenham, depois de não ter treinado nos últimos dias com o elenco principal do West Ham, Paquetá continua firme no seu propósito. Ele quer vir para o Flamengo. Ele está negociando com o Flamengo, e a atitude dele demonstra isso claramente. A informação que apuramos é que Lucas Paquetá, no início desta semana, especificamente na terça-feira, ele chegou a voltar ao centro de treinamento do West Ham. Houve aquela expectativa. Será que ele vai treinar? Será que ele desistiu? A resposta é não. Lucas Paquetá compareceu ao CT, mas não chegou a treinar com os companheiros no campo. Ele não participou da atividade. Essa é a informação crucial. Paquetá não treinou. O que ele fez lá? O atleta chegou para conversar. Ele teve uma reunião, uma conversa cara a cara com o treinador Nuno Espírito Santo. E não foi uma conversa rápida. Ele conversou mais de uma vez. O diálogo está aberto, mas a posição do jogador parece irredutível. Depois dessas conversas, ele deixou o centro de treinamento logo em seguida. Ele não colocou a chuteira para treinar taticamente com o time. Isso é um sinal gigantesco. Lucas Paquetá, que tem o desejo ardente de voltar para casa, de voltar ao Flamengo, está forçando a barra de forma profissional, mas firme. O fato de ele comparecer e não treinar deixa um índice muito alto, uma probabilidade enorme de que ele realmente não quer mais ficar no West Ham. Ele já virou a chave na cabeça dele. E o West Ham, que não é bobo, já entendeu o recado. O clube inglês já percebeu que manter um jogador insatisfeito, um jogador desse calibre que não quer estar ali, é prejuízo. O West Ham já entendeu que Lucas Paquetá não quer mais ficar lá. Diante disso, os ingleses começaram a flexibilizar. Inicialmente pediam valores astronômicos. Agora, o West Ham definiu um valor de 45 milhões de euros para vender Paquetá ao Flamengo. É muito dinheiro? É. Mas falta muita coisa para o Flamengo chegar a esse valor? A resposta é: não falta tanto assim. A distância diminuiu consideravelmente. O Flamengo, com sua engenharia financeira, já deixou claro para os representantes do jogador e para o clube inglês que pode chegar a um pacote total muito próximo disso. O Flamengo sinaliza que pode chegar até 42 milhões de euros. Claro, essa composição não é tudo à vista. O Flamengo trabalha com um valor fixo ali na casa dos 35 milhões de euros garantidos, mais uma parte variável. Essa parte variável seria um bônus por metas atingidas, número de jogos, títulos conquistados, convocações. Isso daria mais 5 ou até mesmo 7 milhões de euros em bônus. Somando os 35 fixos com os 7 de bônus, chegamos aos 42 milhões de euros. O West Ham quer 45. A diferença está pequena, é briga de cachorro grande, é detalhe de negociação. Então, a situação de Lucas Paquetá neste momento, lá na Inglaterra, é essa: nação. Não está treinando, não está jogando e muito provavelmente está fora do próximo jogo do West Ham. Ele está com a cabeça no Rio de Janeiro. Ele está com a cabeça no Flamengo. Acredito e digo com muita convicção que até o fim dessa semana, quem sabe nas próximas horas desta quinta ou sexta-feira, a gente pode ter novidades concretas, definitivas sobre essa situação. O desfecho parece estar próximo e o retorno do nosso craque nunca esteve tão palpável. E é claro, como sempre, eu vou seguir aqui, de plantão, sem dormir, acompanhando de perto cada movimento, cada vírgula, cada boato e cada fato dessa negociação para deixar você, meu amigo, você minha amiga, você torcedor rubro-negro fanático, sempre por dentro de tudo em primeira mão. O nosso compromisso é com a verdade e com a agilidade. Por isso que eu repito, é muito, mas muito importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal Meu Mengão News. Confere aí agora se o botãozinho está cinza ou vermelho. Confere se o sino não está ativo. Se não tiver, dá essa moral aí agora, fortalece o nosso trabalho. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o teu like poderoso e compartilha esse vídeo com esta nação maravilhosa. Vamos juntos fazer o maior canal de notícias do Flamengo. Bom, quero deixar um forte abraço para cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia fiel. Fiquem todos com Deus, um ótimo resto de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Saudações rubro-negras.